Amém. Lucas 22 diz: estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Procuravam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então, eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Amém. O texto e a questão de Judas, que muita gente fala muita coisa que não tem absolutamente nada a ver, tentam usar o episódio de Judas até para falar de predestinação, totalmente fora da realidade, não tem nada a ver. Mas esse texto aqui, nós sempre comentamos que Judas sequer precisava trair Jesus, sequer, porque Jesus falou: o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele por quem ele é traído. E quando nós vamos examinar, nós veremos com toda a clareza se Jesus está dizendo isto, está trazendo essa expressão, significa que Jesus não precisava ser traído. Ele iria àquela cruz de qualquer maneira. Se não tivesse ninguém para pregar Jesus naquela cruz, ele se pregaria sozinho, porque ele veio ao mundo para isso, para oferecer-se por sacrifício pela humanidade. Então, nós temos alguns estudos que falam sobre isso, mas aqui nós vemos um detalhe. Na festa da Páscoa, tem gente querendo matar Jesus, não é qualquer um. Quem é que está querendo matar Jesus? Principais sacerdotes e os escribas, aqueles que tinham a lei que dizia: não matarás. Eram eles. Mas eles tinham uma lei lá que permitia matar. Qual era essa lei que permitia matar? Lei dada até por Deus. Dizia que um homossexual deveria ser apedrejado até a morte. Fazia parte da lei do Antigo Testamento. Pergunta: Jesus Cristo era um homossexual? Não, então aí eles não tinham motivo para matar Jesus. A Bíblia diz que uma mulher adúltera deveria ser apedrejada até a morte. Isso se enquadra sobre a vida de Jesus? Também não. A Bíblia diz que os hereges, em determinados pontos, dependendo da situação, tem algumas leis lá que dizem que eles deveriam ser banidos. Isso se encontra com Jesus? Também não. Mas eles queriam matar Jesus. Por quê? Por que será? A grande pergunta, o mistério. Por que será que não qualquer um, mas os principais sacerdotes e os escribas queriam matar Jesus? Estavam preocupados com Jesus. Eu te pergunto, irmão, Jesus era de uma família rica? Era de uma família importante? Nasceu numa cidade tremenda? Nasceu numa grande capital? Não. Quem era Jesus? Se criou lá onde? Num lugar totalmente desprezado, na Galileia. Era chamado Jesus de Nazaré. Chega ao ponto que um homem, quando foi chamado para ir ao encontro de Jesus, fala assim: achamos aquele de quem Moisés escreveu, Jesus de Nazaré. O homem chegou ao ponto até de dizer: pode porventura vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque realmente não podia. Mas a realidade é, o que Jesus tinha, que as pessoas estavam tão incomodadas com ele? Dinheiro, ele não tinha. A mídia nas mãos, ele não tinha. Mas ele tinha algo tremendo e poderoso,
Você pode dizer glória a Deus? Então diga glória a Deus mesmo, porque o mesmo que Jesus Cristo tinha, você tem. O Espírito e a palavra. Aí Jesus diz assim: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Ele não te enviou com ouro nem com prata. Ele te enviou com o Espírito e com a palavra. Isto é o bastante. Se você pegar esse tesouro precioso, trazer para o teu coração, deixar Deus trabalhar com a tua vida, vão dizer assim: pode porventura vir alguma coisa lá daquela rua? Vão apontar a tua rua. Pode porventura vir alguma coisa boa daquele bairro? Vão apontar o teu bairro. Mas quando tu abrir a boca, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que houve um profeta no meio deles. Porque Deus, quando João Batista vai questionar, não sei se pintou uma dúvida em João Batista, não sei como é que era a situação, sei que João Batista mandou os seus discípulos perguntarem se Jesus era aquele que havia de vir, ou eles deveriam estar esperando algum outro. Aí Jesus dá a seguinte resposta aos discípulos de João: ide, anunciai a João, os cegos veem, os mudos falam, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos humildes, aos simples, é anunciado o reino de Deus. O reino de Deus foi anunciado a você? Você é simples, você é humilde. Deus não está contando com a tua riqueza, Deus está contando com a sua própria riqueza, que Ele vai derramar sobre você, que é o seu Espírito e a sua palavra. Quando Ele, porque Ele falou assim: olha, quando vos apresentarem perante os reis e os governadores desta terra, não ficareis vós temerosos com o que haveis de falar, porque naquela mesma hora o Espírito do vosso Pai ministrará nos vossos lábios. Entende? Aí Jesus diz simplesmente: como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Autoridade total para mexer na posição dos poderosos. Por que principais sacerdotes e escribas, liderança do povo, estavam preocupadíssimos com Jesus, um homem que nunca sequer pegou num pedaço de pau para agredir ninguém? Você entende que o que você tem recebido é tremendo? Você entende que o que você tem recebido é o bastante para destronar o reino de Satanás? Abalar o comodismo dos poderosos que estão escravizando vidas em nome de uma falsa verdade, uma falsa democracia? Você tem compreendido que o que você tem, meu irmão, não é pau, não é pedra, não é revólver, não é faca, não é punhal, mas faz um estrago muito pior do que tudo isso? É isto que você tem que entender. É isso. E vai dizer depois no 3: ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Entrou mais uma classe aí, né? Entrou mais uma classe. Você vê que quem é que está querendo matar Jesus? É só gente da alta. É só gente importante. É principal sacerdote, é escriba, é capitães, é governadores, como Herodes, governador da Judéia, vieram dizer para Jesus: ó, foge, porque Herodes quer te matar. E até agora a gente não entendeu por que Herodes queria matar Jesus. O homem era governador da Judéia, o Império Romano estava nas costas dele, o apoiando, e ele está preocupado com Jesus, porque Jesus tinha uma arma mais poderosa que a dele. Ele tinha espadas, escudos, capacetes e armaduras, mas Jesus Cristo tinha a palavra. Quando isso já estava escrito, Golias chegou diante de Davi, e Davi deixou essa declaração:
que o seu ministério, o serviço de Davi, tipificava Cristo, e ele diz: tu vens a mim com espadas e lanças e escudo, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem tu afrontaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Hoje eu arranco tua cabeça e dou às aves do céu. Irmãos, é hora de você pegar o que você tem recebido e trabalhar com isso. Usar essa espada que você tem e espetar mesmo. Usar essa espada que você tem e cortar mesmo a cabeça de Golias. Eles são grandes só no nome, mas grande mesmo é o Senhor dos Exércitos, a quem a gente serve. Nós é que servimos um Deus vivo e poderoso, não eles. Em Brasília não tem Deus, tem demônios, mas na tua vida e na minha tem Deus e não demônios. Existem vidas sendo destruídas terrivelmente em nome de um sistema que é fracassado, mas os conceitos da Bíblia estarão sempre de pé. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é que é conceito. Foi isso que Deus deixou para a humanidade. É isto que Deus quer que seja anunciado. Jesus Cristo não disse: ide por todo mundo e pregai as constituições das nações. Não, ide por todo mundo e pregai a minha constituição, o evangelho do reino, que eu estou edificando com o meu próprio sangue. É isso que muda a vida de um homem. Existem milhares de vidas diariamente descendo ao inferno. Nós temos a solução. Por isso, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus. Por isso, examina a Escritura, pois nela você tem a vida eterna, para você e para outros. Para você e para outros. Aqui João chega ao ponto de colocar a visão, dizendo que Satanás entrou em Judas. É um ponto de vista do apóstolo Lucas, melhor dizendo, médico Lucas. É um ponto de vista dele. Que Satanás, para Judas fazer aquilo que ele fez, só mesmo sendo possuído pelo diabo. Eu até concordo com ele. Claro. Um homem que vem no meio dos 70, Senhor, em teu nome até os demônios se nos sujeitam. Expulsou demônio, curou enfermo, viu Jesus fazendo coisas terríveis e tremendas. Judas estava naquele barquinho, né? Quando Pedro diz assim: Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Aí Jesus diz assim: vem. Pedro foi e andou sobre as águas, e Judas ficou olhando. Esse Jesus é demais. Quando estava a tempestade lá em alto mar, Jesus dormindo, daqui a pouco acordaram: Senhor, não se te dá que pereçamos? Jesus falou assim: acalmai ventos, cessai tempestade. Seguiu-se uma grande bonança. Todos, inclusive Judas, disse assim: quem é este que até os céus e a terra lhe obedecem? Como é que pode? Como é que pode um homem que vê isso depois apunhalar você pelas costas? Impressionante! Celebrou a ceia tantas vezes, a Páscoa. Judas celebrou muitas com Jesus, porque todo ano Jesus celebrava. Ele era um judeu, tinha que celebrar. É o memorial perpétuo da libertação do cativeiro egípcio. Jesus sendo judeu, e todo judeu até hoje celebra a Páscoa. Claro que eles não comem chocolate nem desfila de coelhinho, não é nada disso. Isso é só um marketing que o mundo criou para ganhar dinheiro. Aliás, dinheiro, vamos falar de Judas então. Diz aqui, olha, os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em dar-lhe o quê? Dinheiro. A Escritura já diz que o amor ao dinheiro
é a raiz de todos os males. Raiz é o que sustenta a planta. O amor ao dinheiro é o sustentáculo de todos os males. Irmão, você não foi chamado para ser sustentado por esse mal. O dinheiro só é bênção na sua vida quando Deus reina realmente na sua vida. Quando Ele é o primeiro lugar. Reino de Deus e sua justiça estando em primeiro lugar. E reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é alegria, gozo e paz no Espírito Santo. Quando você tem Deus em primeiro lugar, e o dinheiro para você tanto faz tê-lo como não tê-lo, porque o teu sustento vem do Senhor que fez os céus e a terra. É Ele que não deixa vacilar o teu pé. Ele põe o pão na tua mesa sem que você tenha um centavo no bolso. Este que é o Deus que cultuamos neste lugar. Quando você não está preocupado com isso, você triunfa. Mas se a sua preocupação é o dinheiro, veja o que Judas fez por dinheiro. Daqui a pouco eu vou falar de uma coisinha interessante, que as pessoas atribuem umas desculpas a Judas, mas eu vou provar que eles estão errados. Judas viu Jesus acalmar a tempestade, expulsou demônio, curou enfermo, depois foi lá e deu uma apunhalada nas costas de Jesus. E com o gesto mais lindo: "A que vieste, amigo?" perguntou Jesus para ele. "Meu amigo, a que vieste ao meu encontro?" Deu-lhe um beijo. "Judas, com um beijo tu me traz?" Não restava mais nada para Judas, senão o que ele fez. Pegou uma corda, jogou numa árvore qualquer e deu cabo da vida, porque quem traz Jesus não tem mais por que viver. Quem conhece o Evangelho e volta atrás, não tem mais por que viver. Antecipa logo a morte, porque já acabou mesmo. Não resta mais nada. Quem traz Jesus Cristo negando o seu sangue, a sua palavra, eu não entendo como consegue ficar de pé nessa terra. Eu não entendo como é que um ser humano consegue viver sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus. Eu não entendo mesmo, isso não vai entrar na minha cabeça. Porque eu já orei: Senhor, se eu tiver que me desviar amanhã, hoje eu quero que se celebre a minha morte num caixão bem bonito. Porque viver sem Cristo nesse mundo, eu me recuso terminantemente. Mas Judas achou que conseguiria. Afinal de contas, ele tinha quantas moedas de prata? 30 moedas de prata. Sabe o que eram 30 moedas de prata? Em 30 moedas de prata está aquilo que Judas considerava de Jesus. Isso aí não passa de um escravo. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Era um preço qualquer, não era nada. Era assim que Judas considerava os ensinos de Cristo e a pessoa de Cristo. E é assim que muita gente, mesmo estando no meio evangélico, considera a palavra de Cristo. Isso não vale mais que a palavra de um escravo. Não tem valor nenhum. Palavra importante são os presidentes, são os governadores, são os senadores. Eles são homens ilustres que falam em microfones de R$1.500. Mas você pode nem ter um microfone, mas a palavra que sai da tua boca é poderosa. Você não tem terno e gravata muitas vezes para vestir, mas é com as tuas mãos que Deus desfaz as legiões de demônios. É com as tuas mãos que Deus cura e dá oportunidade a pessoas de conhecer o nome dele. Deus não conta com o presidente, Deus conta contigo. Deus não conta com o governador, Deus conta contigo. Deus não conta com pastor, palhaço, intitulado político, Ele conta contigo. Você serve um evangelho que não compactua com política. É esse que pregamos aqui. Judas viu tudo. Depois de tudo que ele viu, as considerações dele, qual foi? Isso aí não vale mais que um escravo. Eu vou atrair ele por 30 moedas de prata. Isso é um escravo. Isso é um Jesus ninguém. Isso é um coitadinho qualquer. Aí, ele vai. Concordavam
com uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto, sem alvoroço. Alguns historiadores tentam aliviar o inferno de Judas. Não tem jeito, caiu lá, vai queimar mesmo e acabou a história. Mas alguns tentam, dizem assim, não, Judas, qual era a intenção de Judas? Dizem eles. Judas queria que alguém prendesse Jesus, porque Judas queria uma revolução. Então, quando prendessem Jesus, os discípulos de Jesus revoltar-se-iam e uma revolução surgiria, então iria haver uma guerra dos judeus contra Roma. Então, Judas traiu Jesus esperando que esta revolução se levantasse. Sabe por que os historiadores e alguns pastores loucos dizem isso? Porque eles são cegos, nunca trocaram os óculos para enxergar o que diz a Bíblia. Aqui está dizendo que a intenção de Judas com os sacerdotes, com os capitães, com os escribas, foi entregá-lo sem alvoroço, sem tumulto. Então eles não esperavam nenhuma revolução, eles só esperavam realmente colocar o preço de um escravo no seu bolso. Irmão, você conhece Jesus Cristo? Você sabe quem é Ele? Ele já te curou. Você traz estas marcas em você. Ele já te livrou. Já houve dias que você não sabia o que ia comer e você comeu porque Ele foi lá e botou o pão para você. Não vai apunhalá-lo. Não vai vendê-lo pelo preço de um escravo. Ele é rei e não tem preço. A sua palavra é verdade e com verdade não se negocia. Morre, mas morre com a verdade. Deixa essa terra sugar o teu sangue, mas pela verdade. Não abre mão dos conceitos do Evangelho de Jesus Cristo. Não abre. Sempre haverá alguém junto de você, prestes a trair a Cristo, mas você não traia. Sempre tem alguém traindo. E tem mais, pessoas com influência na sociedade são os principais traidores de Cristo, ou não são? Olha quem domina o mundo, entre aspas, esse domínio é claro. Porque domínio eu só reconheço o real de Cristo Jesus, o Senhor. Ele é o único Senhor. A porta que Ele abre, ninguém fecha, porque Ele é maior. E a que Ele fecha, ninguém abre. Por quê? Porque Ele é maior, domínio é dele. Mas aparentemente, olha os governos, principalmente o brasileiro. É só uma vergonha. O mundo zomba. As revistas internacionais zombam do Brasil, caçoando dos seus líderes. São os nossos líderes, natural, mas espiritualmente nós temos um. Esse não, ninguém zomba dele, porque horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Mas os líderes brasileiros, eles só servem para vergonha. As igrejas nada mais viraram do que um palco de votação para que homens mercenários, inescrupulosos, sejam eleitos a cargos do governo, porque eles estão traindo tudo por dinheiro. O dinheiro entrou no seu coração de tal maneira e se tornou a raiz de todos os males em suas vidas. Mas você foi chamado para não se preocupar com dinheiro. Você foi chamado para trabalhar na causa do Evangelho do Senhor Jesus. E Ele, que não mente nem se engana, e quando opera ninguém impede, Ele disse: digno é o meu obreiro do seu salário, eu garanto. Então, meu irmão, é isso que você tem que entender. Não traia Cristo Jesus. Ele já foi traído lá com Judas só? Não, de forma alguma. Muita gente já virou as costas para Deus muitas vezes. E depois de Judas para cá, quanta traição. Agora eu te digo uma coisa. Nunca eu vi tanta traição a Cristo
quanto nos dias que eu estou vivendo. Neste tempo que nós estamos vivendo, eu nunca vi tanta traição. Tem gente até que está fazendo absurdos. Lugares que estão anunciando destruição já está sendo exaltado por certos pastores. Tem um pastor na televisão que está dizendo que graças a Deus pela Universal que está pregando o Evangelho. Se eles pregam o Evangelho, eu não quero estar vivo amanhã. Mas são cegos, são pastores políticos que têm que agradar a todo mundo. Talvez essa fosse a visão de Judas. Que isso, esse Jesus aí, qualquer hora, quem é ele? Não, eu vou ficar do lado de quem tem mais. É o que muitos pastores estão fazendo. Eu vou ficar do lado de quem tem o poder. Eu vou ficar do lado de quem tem condições de me dar um cargo. Ah, se eu trair Jesus, daqui a pouco eu recebo um cargo. O Império Romano está nomeando gente para assumir o sacerdócio, daqui a pouco eu viro um sacerdote também. Judas é o que está cheio hoje na nação brasileira com o título de pastor, colocando o povo de Deus para votar em vagabundos. Esta é a palavra mais certa, porque o que mais tem é gente querendo entrar para a política para não fazer nada, gente que não tem disposição de calejar as mãos, suar a camisa, vive pegando o telefone e dando ordem, mas não arreda o pé. São os futuros a ter diabetes e colesterol na nação, porque não prestam para nada, são inúteis. Você foi chamado para suar a camisa, para calejar os joelhos, para gastar sapato. Você foi chamado para isso, para se cansar pelo reino de Deus. Foi para isso que você foi chamado. Não foi para ser um inútil, não, acomodado atrás de uma mesa num gabinete com ar-condicionado. Você foi chamado para atravessar os desertos e transformar vidas, e fazer o ermo se transformar em mananciais de águas vivas. Foi para isso que você foi chamado. Não é para ser inútil, não. Você foi chamado para desfazer as obras do diabo. Não é para ficar trancado num gabinete e ter títulozinho, não. Você não é vagabundo, porque na seara de Jesus Cristo não tem esse tipo de gente. Você conheceu a boa palavra. E a Escritura diz, aquele que conheceu, dela se desviou, não presta para mais nada. É como um cão voltando às suas próprias imundícies, é como uma porca voltando às suas próprias imundícies. Estão crucificando Cristo Jesus novamente. Mas Deus te tem dado a visão de que existe um povo a ser alcançado. Por isso, meu irmão, comece a preparar os teus sapatos. Pisa na cabeça de liderança, invade esses antros chamados igreja e resgata o povo. Não respeite liderança. Não respeite liderança. Aqui não ensinamos isso. Aqui ensinamos receber a direção de Deus e andar nela. Tem um monte de palhaço com título de pastor que até o título de servo do diabo é demais para eles. Por isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Teu pai que te vê em oculto te recompensará e te capacitará publicamente. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.